Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E você que está aqui comigo já sabe, né? Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E nesse episódio eu vou falar sobre um tema que ainda causa muita confusão entre os profissionais da estética. Vou falar sobre projeção e eversão labial. Nesse episódio, então, eu vou te ensinar o que é de fato projeção e eversão labial, e mais do que isso, eu vou te mostrar a diferença dos efeitos causados por cada uma dessas técnicas, ok? Isso não significa que você precise escolher entre uma técnica ou outra. Eu vou sempre trabalhar, por exemplo, com projeção, ou então sempre vou trabalhar com eversão. Muito pelo contrário, tá? Ao entender o efeito causado por cada uma dessa técnica, você pode optar por qual você vai utilizar. E até mesmo você vai saber o momento certo de associar as duas técnicas, claro, para esculpir lábios perfeitos. E por que que esse episódio é tão importante? Por que que esse tema é tão importante para você, profissional da estética, né? Porque quando a gente acerta de cara no preenchimento labial do seu paciente, isso traz uma autoridade incrível para você e, além do mais, né, é uma segurança. Você vai passar uma segurança para a sua paciente e claro que ela vai tanto ficar feliz com o resultado, né? Vai ter um resultado satisfatório e vai te indicar aí para as amigas dela com certeza, né? Porque todas as amigas aí vão ver aquele efeito lindo nos lábios dela. E claro que, consequentemente, você vai aumentar aí o seu faturamento e vai lotar a sua agenda, ok? Gente, eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma eversão com a pressurizada. E vou te dizer uma coisa, eu me lembro muito bem que eu não acreditei que era possível ter um efeito tão perfeito sem o uso das agulhas. E o melhor de tudo, né? Muito mais seguro, porque não depende da calibragem da sua mão, né? Como é com a agulha. Com a pressurizada, você não depende. Você vai colocar ali a quantidade exata e não vai haver erro na quantidade de dispersão daquele produto. E isso, claro, é incrível. Porque para você conseguir realizar a eversão dos lábios, né? Com uma técnica de agulha, você precisa ter uma precisão muito grande nas mãos, uma calibração, uma prática, né? Já bastante extensa aí nessa área. E com a pressurizada é diferente. Você coloca ali a quantidade que você quer, então você não erra de um lado, né? Dos lábios, não há possibilidade de ficar com uma assimetria, mesmo você sendo uma profissional iniciante. Então, a primeira vez que eu fiz a técnica de eversão, eu realmente fiquei apaixonada e realmente fiquei encantada de poder fazer isso daí com precisão e, claro, ter o efeito desejado, né? E talvez você ainda possa ser uma daquelas profissionais, daqueles profissionais, né, que acha que é impossível preencher lábios com a pressurizada. Ou acha que não fica natural ou não consegue o efeito desejado. Mas é por isso que eu estou aqui para te dizer que eu tenho boas notícias para você e que sim, é possível. E melhor do que isso, esse procedimento te aproxima ainda mais dos seus 20 em 30. Que é o quê? Que é faturar R$ 20.000 em 30 dias com a técnica da pressurizada, né?
Infelizmente, muitos profissionais não têm nem ideia do que seja projeção ou eversão labial. Muitas vezes, quando eu vou dar, né, vou responder algumas dúvidas ou vou colocar algum conteúdo em relação a isso, eu vejo que ainda há muita dúvida do que é projeção e eversão. E muitas vezes eu explico e falo: olha, faça a técnica de eversão em tal ponto, então, e o profissional não entende muito bem o que é isso, né? Ou mesmo não tem noção da quantidade de produto que é necessário usar para gerar um resultado e acabam colocando ou de mais ou de menos, né? E aí, quais são os riscos? Se você colocar muito produto, você pode ter determinadas intercorrências. Se você colocar menos produto, você não vai ter resultados. E para finalizar, eu vejo também muita gente que, apesar de saber o que que é inversão e projeção, não dominam a técnica. Então, nesse episódio de hoje, né, eu vou trazer para você o que você precisa saber sobre esse procedimento, que é o quê? Dominar a anatomia labial, conhecimento da técnica e, claro, conhecimento dos produtos adequados para o uso na pressurizada, ok? Então, vamos lá? Tá preparada? Tá preparado aí? Então, já aproveita, já pega aquele caderno que você tem anotado aí todos os podcasts, né? Pega o seu caderno, pega uma aguinha, caneta, porque a gente vai começar aqui agora o nosso conteúdo e vou passar para você todas essas informações que realmente são muito relevantes quando a gente faz procedimento labial, ok? Primeiro lugar, vamos iniciar com o quê? Obviamente, a anatomia facial, né? A anatomia especificamente labial. Então, quero conversar com você um pouco, né, sobre a nossa ramificação vascular. Então, é bem importante você entender que nós temos na nossa face muitos vasos, muitas artérias, né? A gente tem uma rede vascular muito importante. E quando nós falamos de lábios, isso não é diferente. Então, para mostrar para você aqui toda essa parte vascular, vou pegar aqui, olha, minha caneta. Então vamos lá, olha só. O que que é importante, tá? Você que está me assistindo pelo YouTube, você vai conseguir visualizar aqui. Então, olha, quando a gente vai falar, né, de anatomia vascular labial, é importante você saber aqui, olha, que a gente tem uma artéria carótida externa, que ela vai subindo, olha, em direção à nossa face. Aqui ela já se transforma em artéria facial. E aqui, olha, ela vai se desmembrar em duas artérias também, que é a artéria supralabial e infralabial, ok? Daqui para cima, ela vai em direção à minha asa de nariz. Aqui ela se transforma em artéria angular e sobe aqui para a região de glabela. Mas o que que é importante aqui para gente, tá? Para gente hoje vai ser importante aqui, olha, as duas artérias aqui que vão irrigar a minha região labial. Então, aqui, entenderam? Eu tenho aqui, então, a minha veia, a minha artéria carótida externa. Ela vai subir por aqui, vai passar embaixo aqui, olha, da minha mandíbula, vai subir nesta direção aqui, em direção ao nasogeniano. Quando chega na altura dos lábios, ela se desmembra em artéria supralabial e infralabial, ok? Então, quando nós falamos de lábios, nós precisamos ter bastante cuidado com essa vascularização. E por que isso, né? Porque pensa o seguinte, quando eu trabalho com a pressurizada, né? Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, doutora, mas eu não preciso ter muito medo, porque a pressurizada é extremamente segura, ela não vai transfixar nenhum vaso". Realmente, ela não vai transfixar vaso como uma agulha. O que que é transfixar vaso? É eu furar o vaso, né? Colocar um produto dentro do vaso. Não, isso não vai acontecer.
Mas se eu colocar, por exemplo, um excesso de produto, eu posso ter uma compressão, sim, na minha veia ou na minha artéria. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então é o seguinte, se eu tenho aqui, olha, se eu tenho aqui a passagem de duas artérias, né, acompanhada, obviamente, com as veias, eu tenho aqui então, um fluxo sanguíneo que está passando nesta região, perfeito? E, gente, quando eu falo que ela está aqui, olha, nesta região aqui dos lábios, tá? Se você vir um corte transversal aqui, olha, em um lábio, você vai ver que essa artéria está passando por dentro como se ela fosse uma mangueirinha, ok? Então, é dizer que Quan quando eu acesso da metade do meu lábio para dentro, ou seja, aqui eu tenho a parte seca e tenho a parte molhada, só que eu tenho a transição entre o seco e o molhado. Por isso que nós dizemos que quanto mais próximo da transição, é mais área de perigo, é uma zona de risco. Por isso que nós temos que fazer a aplicação sempre no corpo seco, na parte seca dos lábios, mais próximo, né, do contorno dos lábios. Podemos até adentrar aqui um pouco, né? Então, olha só, aqui tá o contorno do lábio. Eu posso fazer aqui, olha, nos tubérculos, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Eu posso fazer aplicação nos tubérculos, mas jamais eu posso fazer aplicação no molhado. Eu jamais posso ultrapassar a minha transição seco-molhado, ok? Bom, e aí, quando eu falo, né, de aplicação, então, de produto nessa área, tudo que eu vou aplicar aqui, eu preciso ter domínio anatômico e eu preciso entender qual é a quantidade de produto que eu vou colocar aqui. Porque imagine você que eu vou fazer aplicação de pressurizada, então vou aplicar aqui meu preenchedor, meu ácido hialurônico, e nós sabemos que o ácido hialurônico preenchedor, ele é um gel, né? Ele é um gel. Então, ele vai entrando e eu vou moldando ele, vou moldando, vou colocando aonde eu quero, e aí, de repente, eu coloquei muito produto. O que que pode acontecer? Se eu coloco muito produto nos lábios, numa quantidade além da indicação segura, o que que pode acontecer? Eu posso começar a ter uma compressão nas minhas artérias. Como que funciona isso, né? Na prática. Imagine uma mangueira d'água, tá? Uma mangueira d'água e aí ela tá passando água normalmente. Você chega e coloca o pé em cima dela, levemente. O que que vai acontecer? Você vai amassar essa mangueira. O fluxo de água vai continuar igual? Não, o fluxo de água vai diminuir, não é verdade? Mas ainda assim você tem fluxo de água. Perfeito? Agora, se você pisar forte, você pode causar o quê? Uma obstrução. Você pode fechar ela completamente. Se você colocar o pé muito forte nessa mangueira, pisou bem na mangueira, parou o fluxo de água. É exatamente isso o que pode acontecer nos nossos vasos, nas nossas artérias, né? Eu posso gerar uma compressão, onde eu diminuo a passagem do fluxo sanguíneo, ou então essa compressão pode ser tão grande que eu posso obstruir aí essa artéria. E aí, o que que eu faço nesse momento, né? Qual é a consequência disso? Quais são os sintomas? Então, primeira coisa que é importante saber. O fluxo sanguíneo, ele gera o quê? Oxigenação e nutrição para os tecidos, né? Quando eu falo de um fluxo sanguíneo, eu estou falando de hemácias. As células do nosso sangue são hemácias. E as hemácias são ricas em quê? Oxigênio. As hemácias, elas levam oxigênio para os nossos tecidos. Então, vamos raciocinar. Se eu tenho a diminuição de fluxo sanguíneo, perdão, se eu tenho a diminuição de fluxo sanguíneo,
o que que vai acontecer? Eu vou ter diminuição da oxigenação, certo? Isso aí. Então, eu começo a diminuir. E se por um acaso eu tenho uma obstrução total dessa artéria? Eu vou ter aí sim um déficit total de oxigenação. E quando acontece isso, quais são os sintomas? Como que você sabe que isso está acontecendo, você profissional? O nosso corpo começa a sinalizar naquela área, naquele tecido, e começa a sinalizar com uma isquemia. Então, vamos entender na prática o que que é uma isquemia. Então, imagine, olha só, eu coloquei aqui muito produto, começou a gerar uma compressão ali no meu vaso. Então, começou o comprometimento de vascularização. O meu fluxo sanguíneo começou a diminuir, porque eu tenho ali uma compressão dessa artéria, e aí então passa menos sangue. Passou menos sangue, eu tenho menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio, se eu tenho menos sangue passando, qual é o sintoma que acontece? Eu começo a ter um esbranquiçamento dessa área. E se eu tenho uma obstrução dessa artéria? A mesma coisa. Porém, a velocidade com que isso acontece é diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, a obstrução de uma artéria, rapidamente vai ser gerada uma isquemia. Por quê? Porque uma artéria entrega sangue com muito oxigênio, ok? Se eu tiver somente uma obstrução, eu vou demorar mais para gerar essa isquemia. Por quê? Porque ainda está passando um pouco de sangue. Então, vai demorar um pouco mais para esse sintoma acontecer. Agora, se eu tiver essa compressão em uma veia, não em uma artéria, também vai acontecer isquemia. Porém, também mais lentamente do que uma artéria. E por quê? Porque a artéria leva sangue com mais oxigênio. O sangue venoso é um sangue mais escuro, né? O sangue arterial, ele é um sangue mais claro. O sangue venoso, ele é mais escuro porque ele tem menos oxigênio. Tudo bem? Mas vai gerar da mesma forma uma isquemia. E qual é o tempo que demora para gerar isso? Uma isquemia arterial é muito rápida. Nas primeiras horas, digamos, no máximo nas primeiras 24 horas, você já tem um processo de isquemia ali instalado, completamente identificável, tá? No caso de, por exemplo, uma compressão venosa, uma obstrução venosa, você pode levar aí até umas 48 horas. É um pouquinho mais demorado. Por isso que é tão importante que nós façamos o acompanhamento do nosso paciente, da nossa paciente, pós preenchimento de lábios, pelo menos nas próximas 48 horas, né? E indicar para paciente, olha, se você sentir qualquer diferença na coloração dos seus lábios, entre em contato comigo imediatamente, tira uma foto, manda para mim no WhatsApp, me liga de vídeo, não deixe para depois. Por quê? Porque se tiver esse tipo de problema, você precisa entrar rapidamente com a reversão disso daí, ok? Qual seria a reversão, então, nesse caso, né? Primeiramente, nós vamos entrar com o quê? Com massagem no local. Por que massagem? Porque com a massagem, na maioria das vezes, a gente consegue desobstruir. A gente vai fazendo massagem nos lábios e vai tentando retirar ali o gel que está obstruindo ali aquela artéria. Tudo bem? Retirando o gel ali daquela localização com a massagem, você volta, né? Você devolve aí o fluxo sanguíneo para aquela região. E é automático, tá? A gente faz a massagem ali, modela, tira ali daquela região, manipula aquela região e você já começa a ver a coloração voltando. Por quê? Porque o fornecimento de sangue retornou àquela região. Doutora, não consegui fazer isso daí só com massagem. Segunda opção, a gente vai colocar o quê? Uma compressa morna na região. Então, você pode utilizar aquelas bolsinhas que a gente usa de gelo, pode utilizar ela morna, né? E ali você vai colocar 2, 3 minutos, vai fazer a massagem. Mais 2, 3 minutos, vai fazer a massagem.
Se não conseguiu, em terceiro caso, aí sim você tem que entrar com a enzima hialuronidase. Aí você precisa ter uma técnica específica para que você utilize aí essa enzima e faça a retirada do excesso desse produto ou então a retirada na sua totalidade, ok? Então, por isso que é muito importante você dominar essa anatomia labial. Aqui, claro, né, eu te dei aqui uns parâmetros para você entender aqui, mas se você é uma profissional iniciante, o que que você precisa fazer? Você precisa estudar em profundidade a anatomia facial completa. E, claro, depois você focar aqui na região dos lábios, tudo bem? Ok. Vamos agora então para o nosso segundo ponto aqui desse tema que é muito importante, que é o quê? Conhecimento da técnica em si, né? A técnica de projeção e de eversão, que muita gente tem dúvidas aí, né? Do que é, como é que faz, qual é o efeito. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos começar falando sobre projeção. Quando eu falo projeção, o próprio nome diz é o quê? Eu projeto algo, né? O que é projetar algo? É aumentar. Então, quando, por exemplo, você está dando uma palestra, você está falando em público, normalmente o que que a gente faz? A gente projeta a nossa voz, né? Não dá para a gente falar em público assim, baixinho, né? A gente precisa o quê? Projetar a nossa voz, ok? Então, projetar já vem justamente dessa palavra. E quando a gente fala de preenchimento, técnica de projeção, é a mesma coisa. Nós vamos aumentar o volume dos lábios, tá? Então, sempre que você escutar projeção de lábios, é o quê? Aumentar o volume dos lábios. E como que eu faço isso, né? Aumento do corpo dos lábios. É como, por exemplo, se os meus lábios ficassem inchados e demasiados, ok? Então, quando o lábio incha, eu tenho o quê? Uma projeção dele. Os meus lábios vão para frente. Perfeito? Então vai para frente. Quais são as indicações dessa técnica? Em que momento eu devo fazer essa técnica? Qual é o perfil de paciente que eu devo fazer essa técnica, né? Então, normalmente, essa técnica ela é indicada para pacientes que têm lábios finos. E claro, né, que a paciente tem que querer também, né? Porque tem gente que tem lábios finos, mas não quer uma projeção muito grande. De qualquer forma, você pode e deve medir essa projeção. Então, por exemplo, eu sou um perfil que eu tenho naturalmente os meus lábios finos e quando eu faço preenchimento, eu faço projeção, mas eu não gosto de uma projeção exagerada, porque eu acho que vai sair muito da minha naturalidade. Então eu não gosto. Eu faço sim a projeção, mas eu não passo de 1 ml de produto, que é, para mim, é o teto. Eu não faço mais do que isso. E uma coisa que precisa ter muito cuidado no momento da técnica é o efeito salsicha. Muita gente faz projeção de uma forma errada e aí vai gerar o efeito salsicha na paciente. Qual é esse efeito salsicha? Parece que a paciente está com duas salsichas, uma em cima, outra embaixo. Por quê? Porque você não seguiu a anatomia dos lábios. Então, vamos lá. Quando eu falo, então, de projeção, eu vou trabalhar aqui, olha, vou de novo me rabiscar, olha só, gente. Você que está me assistindo pelo YouTube, você está acompanhando aqui. Então, olha, eu tenho aqui o meu arco do cupido e aqui, olha, mais abaixo, que é na direção da minha... Deixa eu colocar aqui meu espelho aqui na frente, que aí fica mais fácil. Maravilha, que aí eu não preciso virar de ladinho aqui para quem está me assistindo. Então, olha só, bem no meio aqui, olha, da narina, tá? Bem no meiozinho aqui da narina, é como se você, olha, fizesse uma reta, tá? Do meio da narina, vai descendo, descendo. Aqui é o seu tubérculo, ok? Do outro lado, mesma coisa.
Então, aqui eu tenho tubérculo direito e esquerdo, tá vendo? Na mesma altura, tubérculo direito e esquerdo abaixo. E aí, o que que é importante você notar, né? Que quando eu falo de anatomia de lábios, ok? Notem que um lábio normal, natural, como que ele é? Ele tem maior projeção aqui, e quando chega aqui nas laterais, vocês estão vendo que ele não tem muito volume aqui? Agora, se eu colocar o mesmo volume que eu tenho no meio, eu projetar aqui nos lados, nas extremidades, o que que vai acontecer? Eu vou ficar com a salsicha, ok? Por isso que é importante, na técnica de projeção labial, você deixar aqui, olha, pelo menos meio centímetro ou 1 centímetro, tá? Obviamente, dependendo do tamanho da boca. Minha boca é pequenininha, então aqui eu posso deixar meio centímetro, tá? Então, mais ou menos até aqui, ó. Mais ou menos até aqui. Então, daqui para cá, daqui para o centro, dessa marcação aqui, para o centro, eu posso fazer projeção. Aqui já não devo fazer projeção, ok? E qual é a grande diferença, né? Como que eu faço a técnica da projeção? Então, já entendi o mapeamento e tudo mais. A técnica da projeção é quando você coloca a sua caneta perpendicular aos lábios, perpendicular à pele, ok? Então, é dizer, você tem aqui, olha, a pele da paciente, a boca da paciente, e a paciente está deitada. Aqui está a boca da paciente, você vai fazer a técnica dessa forma, a 90 graus. A 90 graus, você vai projetar o volume, vai dar volume para frente, ok? Então, é dessa forma que você faz essa técnica, fazendo essa projeção, aumentando o volume, tomando cuidado com as extremidades aqui, próximo à comissura labial, onde eu não recomendo que você faça aí a projeção para você não ter o efeito salsicha. Entendido isso, agora vamos falar um pouquinho sobre a eversão, né? Que a eversão é bem diferente da projeção. Então, o que que é a eversão? A eversão labial é quando a gente quer fazer um efeito assim, ó, viradinha, aquela viradinha para não ter aquela boca de pato, aqueles lábios de pato. Sabe aquelas pessoas quando faz o preenchimento e aí só fica a projeção, né? Só fica o volume e fica com o efeito de boca de pato, como se a boca tivesse só para frente? A eversão corrige isso. Por quê? Porque eu vou conseguir, olha, virar para cima. Eu viro para cima. Olha só, o arco do cupido, eu consigo virar para baixo, fazer uma eversão aqui, olha, do meu contorno. Então, eu faço com que os meus lábios, eles fiquem todo viradinho para cima e dá aquela aparência, né, de boca bem fresh, bem jovial e uma boquinha de morango. Então, é exatamente isso que a gente faz na eversão. Normalmente, qual é a indicação? Aquelas pacientes que não têm esse arco do cupido muito marcado, então você vai fazer justamente os pontos de eversão no ápice do vértice do arco do cupido. Para quê? Para levantar, para empinar, para virar para cima, fazer a voltinha, aquela voltinha linda que dá aquele charme nos lábios, né? E você também pode fazer essa mesma técnica, gente, em todo o contorno labial, de acordo, claro, com a necessidade da paciente. E aí você vai entregar uma boca de morango, né? Que eu falo uma boca de morango para suas pacientes, ok? Ela pode ser realizada tanto em lábios finos e também em lábios grossos. Existem lábios que já têm essa eversão naturalmente. Eu tenho pacientes que já têm essa eversão, tem lábios grossos e tem essa eversão. Então, quando vem fazer o preenchimento, basta eu fazer o volume, ou seja, a projeção,
que automaticamente, quando eu faço a projeção, ele já everte mais ainda. Mas tem algumas pacientes que não têm a eversão e também não tem projeção. Quando você faz a projeção, o que que acontece? Ele fica para frente, igual bico de pato. E claro que a gente não quer esse tipo de efeito na nossa paciente. Então aí você vai entrar com a eversão, para você fazer a voltinha do contorno labial, tanto para cima, que é do lábio superior, e para baixo também do lábio inferior, ok? Então, como é que se faz? Se você faz a 90 graus, quando você quer a projeção, o volume, nesse caso, você vai apontar a pressurizada para onde você quer everter, ok? E sempre ela tem que estar posicionada a praticamente 10 graus em relação aos lábios. Vou mostrar aqui na prática, então, olha só. Então, diferentemente disso que você vai fazer na paciente, que é a projeção, aqui no caso, vamos imaginar que eu vou fazer uma eversão aqui, olha, no arco do cupido. Então, olha, vou virar aqui de ladinho, eu estou, ó, a 10 graus mais ou menos, estão vendo? Da pele, ó, aqui eu tô paralela, aqui eu tô mais ou menos a 10 graus. Então, eu vou colocar aqui, olha, coloquei aqui e vou dar o disparo, ó, para cima, estão vendo? Para cima. Por quê? Porque o meu líquido vai para cima e eu vou fazer a voltinha. A mesma coisa para baixo, ó. Mesma coisa se eu for everter o meu lábio inferior, olha. Eu vou colocar aqui e o meu líquido vai para baixo, fazendo a eversão labial, tá? Lembrando que a autoaplicação é totalmente contraindicada. Eu estou fazendo aqui neste momento, né, uma explicação didática e como eu estou aqui no podcast, então não estou com uma paciente na maca para mostrar para vocês. Então eu estou mostrando nos meus próprios lábios, tá? Mas eu não indico a autoaplicação. Pelo contrário, eu contraindico a autoaplicação devido à quantidade de intercorrências que nós temos com autoaplicação. Tudo bem? Então, é exatamente assim que a gente faz a técnica da projeção e da eversão de lábios. Foi? E aí eu posso fazer, né? Onde? Quais são os lugares que eu posso fazer? Posso fazer arco do cupido, posso fazer de acordo com a necessidade do paciente também em outros pontos, né? Então, por exemplo, paciente que aqui embaixo não tem essa voltinha, eu posso fazer versão e posso fazer em outros pontos do contorno de lábios. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre produto adequado para o uso na pressurizada, porque eu imagino que você está assistindo aí, né, esse episódio do podcast Pressurizada, tá amando esse conteúdo e se tiver amando, já coloca aqui embaixo nos comentários, se você estiver me assistindo pelo YouTube, já coloca aqui que eu quero saber o que você está achando aí desse conteúdo que tá incrível, pelo menos eu preparei com muito carinho aqui para você. E é importante, né? Agora saber qual é o produto que a gente vai utilizar, qual é o produto adequado para o uso na pressurizada quando a gente fala de preenchimento de lábios. E aí nós vamos entrar em duas categorias de produtos, tá? Que é muito importante você, profissional da estética, saber a diferença de um e de outro, para que você não gere expectativas equivocadas nos seus pacientes. Primeiro, nós vamos falar sobre volumizadores cosméticos e depois eu vou falar sobre preenchedores, tá? Então, quando eu falo de volumizadores cosméticos, eu estou falando sobre produtos que são feitos à base de ácido hialurônico, na verdade, né? Normalmente são combinações de vários tipos de ácido hialurônico diferenciados, com pesos moleculares diferenciados, onde você vai ter ali um gel que vai volumizar. Porém, esse ácido hialurônico, ele pode ter, inclusive, né, alguns já têm aí uma baixa reticulação, mas eles não têm cross-linking, ou seja, eles não têm uma
durabilidade. Link e reticulação são propriedades reológicas de um ácido hialurônico, perfeito? Então, é importante, se você não sabe do que se trata, é importante você saber, conhecer. Inclusive, aqui no podcast, a gente tem episódios onde eu falo exatamente sobre isso. Então, é importante você ir lá e você estudar um pouquinho sobre isso aí que você vai entender. Então, quando eu falo de volumizadores cosméticos, são aqueles que não têm uma durabilidade prolongada. Então, nós utilizamos eles mais como tratamento. Então, você precisa de várias sessões, ele vai volumizar temporariamente, e aí, você fazendo várias sessões, você vai acumulando este efeito. E aí vai tendo, né, o volume, vai tendo a eversão, vai tendo a bioestimulação de ácido hialurônico endógeno também. Perfeito? Ok. Agora, quando eu falo de preenchedores, eu já estou falando do ácido hialurônico reticulado com crosslink, que já tem aí uma longa durabilidade. Aí a gente já está falando coisa de 6 meses, 8 meses, dependendo do ácido hialurônico, da marca, do G-Prime e tudo mais, ok? Então, esses dois aí são diferentes. Qual tipo que eu posso utilizar na pressurizada? Todos os volumizadores do mercado, que são específicos para o uso na pressurizada, você pode utilizar nos lábios. E a gente tem várias marcas aí, vou deixar aqui na descrição dos vídeos, tá? As marcas que eu utilizo, que eu gosto, e nós temos várias aí no mercado também, então é importante que você esteja sempre atualizada. Então, vou deixar aqui algumas opções para vocês dos que eu uso e os que eu gosto de utilizar, perfeito? E os preenchedores, o que eu indico é que você utilize sempre de média reticulação, baixa ou média reticulação. Por quê? Porque eu preciso ter um ácido hialurônico, um gel flexível e com alto G-Prime para que ele tenha passagem aqui na minha seringa da pressurizada e ele não sofra, né, nenhum prejuízo aí na sua composição, na sua molécula. Então, por isso que eu preciso de um G-Prime alto, que ele aguente esse estresse de passar pela pressurização. Ok? Existem alguns aí que já são muito utilizados na pressurizada e são os que eu utilizo também. Vou deixar aqui também nos comentários para que você possa experimentar, ok? E aí, ou então você pode utilizar alguma outra marca da sua preferência também, aí se você tiver alguma que você goste, mas claro, sempre levando em conta que é muito importante que você veja a questão da reticulação, sempre baixa ou média reticulação. Além da gente ter, né, esse detalhe de passar pelo orifício da seringa, o que é muito importante? Você precisa conseguir fazer a massagem, você precisa conseguir modelar esse gel, principalmente quando a gente fala de lábios. Lábios, nós vamos fazer uma aplicação mais superficial. Então, o gel, quanto mais flexível for, mais natural fica, mais fácil vai ficar para você fazer a modelagem dele e não ficar, né, cheio de bolinhas, como se fossem ervilhas duras ali. Então, muito cuidado neste momento, no momento da escolha do seu produto adequado para utilizar na pressurizada. Tudo bem? Bom, gente, gostaram desse podcast? Muito bom, né? Bastante coisas importantes. Eu tenho certeza absoluta que você aprendeu muito aqui em relação ao que é a projeção, o que é a eversão. E agora, sempre que você for diagnosticar, que você for avaliar um lábio, você vai saber exatamente o que esse lábio precisa. E olha só, deixa eu te dar uma dica bem interessante, algumas dicas antes da gente terminar esse episódio aqui, né? Posso fazer a projeção e a eversão na mesma sessão, na mesma paciente? Claro que pode. E qual que você deve fazer primeiro? Olha, eu gosto de fazer muito primeiro a eversão. Então, eu faço os pontos de eversão, onde eu vou destacar esses lábios e mostro para a paciente.
E se é uma paciente que tem medo de lábios muito grandes, né, muito volumosos, se é uma paciente que só quer dar aquele visualzinho, não quer mudar muito, talvez somente a eversão já vai ser suficiente para essa paciente, tá bom? Então, você mostra primeiro para sua paciente e aí, sim, se ela quiser volume, ótimo, você continue fazendo aí e parte para a técnica de projeção. Mas às vezes é uma paciente que só quer dar um tchan ali nos lábios e talvez só a eversão vai ser suficiente para ela. Se é uma paciente, por exemplo, que já tem lábios grossos, né? Já tem um corpo de lábio, mais um motivo para você começar pela eversão. Por quê? Porque muitas vezes você fazendo só a eversão nessa paciente, você já abriu os lábios dela, né? E claro, você pode colocar um pouquinho de produto, uma coisa mínima ali no corpo dos lábios, só para você entregar o quê? Uma hidratação. Ou então, você une as duas técnicas e faça uma eversão maravilhosa e faça uma projeção incrível aí dos lábios. Quantidade a ser utilizada. Gente, para realizar a eversão, eu não recomendo mais que 0,03 ml injetado por disparo, ok? Então, entenda o que eu estou dizendo, não recomendo mais de 0,03 ml injetado por disparo. E por que eu falo injetado? Porque às vezes você coloca 0,03 e não entrou tudo. Dependendo, né, aí da sua prática, da sua expertise, pode ser que não entre tudo. Então, é importante, no máximo, até 0,03 ml. Não passe disso para você fazer os pontos de eversão. E no total, eu não recomendo que você passe de 1 ml quando a gente fala de preenchedores reticulados. Quando nós falamos de volumizadores, a minha experiência mostra que 0,6 ml é o ideal, 0,6 ml. E por que, doutora Adriana, 0,6 ml? Porque ele aumenta de tamanho. E quando aumenta de tamanho, ele gera um edema. E lembra lá, a primeira coisa que eu falei sobre o que? Obstrução por edema, por compressão. Então, você pode gerar um edema muito grande que vai gerar uma compressão vascular. Estão vendo como é que uma coisa liga a outra? Por isso que é muito importante você ter conhecimento anatômico vascular, conhecimento da técnica e conhecimento do produto para você não errar. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui no nosso podcast Pressurizada de hoje. Escreve aqui nos comentários se você gostou e coloca também sugestões para um tema de um nosso próximo podcast, tá bom? Um grande beijo e eu te espero no próximo episódio. Até lá!